Hoje o título da nossa mensagem: fã, seguidor ou discípulo? 3 categorias: fã, seguidor ou discípulo. Eu espero que até no final desse tempo nosso juntos, que você esteja sendo desafiado no seu coração sobre o chamado do Senhor para você. Amém? Eu quero começar dizendo que quando o Senhor nos chama, é um convite aberto. O convite é para todos. Nós não podemos ter dúvidas sobre isso. O Senhor não chama apenas aquelas pessoas para estar perto dEle, que o Senhor está fazendo o convite para estar perto dEle. Ele não chama para estar perto dEle apenas aquelas pessoas que Ele acha que são dignas. Ele não chama para estar perto dEle só aquelas pessoas que estão corretas, que estão tomando decisões boas, que estão fazendo as coisas direitinho. O convite do Senhor para aproximar dEle, para chegar perto dEle, é para todos. É para todos. É uma palavra forte. Todos. Porque, irmãos, infelizmente, nós seres humanos, muitas vezes nós não conseguimos isso. Nós temos restrições, nós temos parâmetros, nós temos a forma de fazer. Mas o Senhor, o convite de Jesus, é para todos. Lucas 2, 10 e 11, desde o início, essa palavra todo aparece. Lucas 2, começando com o versículo 10. Então o anjo lhes disse: não tenham medo, pois trago boas novas de grande alegria para vocês, que são para, lê comigo, todo o povo. Todo o povo. Hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então, desde o primeiro momento que Jesus se manifestou na terra em forma humana, o Senhor deixa claro que o convite para chegar até Ele é para todos. Todos, independente do momento que você estiver, independente se a sua vida está indo bem, se não está indo bem, se você está decepcionado, digamos assim, até com você mesmo, ou se você está feliz com o momento que você está, independente, o convite de Jesus para chegar a Ele é para todos. Nós vimos isso em mais um versículo, Mateus 11, 28. Um versículo muito conhecido. Venham a mim, ou vinde a mim. Mais uma vez, qual que é a palavra? Todos. Todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Então, assim, é muito claro, não temos dúvida, de que o Senhor se coloca diante de nós e Ele faz um convite a todos nós. Vem, fica perto de mim, chega perto de mim, eu quero você, eu quero você. Vem. Agora, quando nós somos convidados a algo, nós temos uma escolha a fazer. Se nós vamos atender o convite, se vamos receber, responder ao convite ou não. Então, uma vez que nós entendemos de várias formas, você entende que o Senhor está te chamando para estar próximo dEle.
Você entende, a sua atenção, o seu coração tem despertado para Deus. E você entende, Ele está fazendo um convite para você. Uma vez que você entende e você responde, você tem uma escolha. Qual é o nível da sua resposta? Qual será o nível da sua resposta a esse convite? E é aí que entra o título desta palavra nesta noite. A palavra fã refere-se a uma pessoa que demonstra grande admiração ou entusiasmo por algo ou alguém. É uma palavra muito comum, muito conhecida. A gente usa para muita coisa, né? Eu sou fã disso, já não sou tão fã daquilo, né? Desde de pessoas, de tipo de filme, de comida, seja o que for. Nós expressamos a nossa, né, admiração, entusiasmo por algo. E quando nós respondemos para Jesus, às vezes, no início começa assim, apenas uma grande admiração, apenas algo que a gente sente que é diferente. Olha comigo, eu vou dar um exemplo de alguns fãs na Bíblia. Lucas 17. Lucas 17, começando com o versículo 11. Relata a seguinte história: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar em um povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. E eu quero só ressaltar uma coisa. Lucas aqui faz questão de mencionar que eles ficaram a certa distância, porque naquele tempo quem sofria de lepra não podia chegar perto das pessoas que não eram leprosos. Então você era obrigado a ficar distante para não contaminar. Então Lucas ressalta, eles ficaram a uma certa distância e eles começaram a pedir: Senhor, tem compaixão, tem piedade de nós. Versículo 14, ao vê-los ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Jesus só liberou uma palavra: vai. Aconteceu que, seguindo pelo caminho, ou seja, obedecendo o que Jesus falou, eles foram purificados, eles foram curados, eles foram restaurados. Aquele estigma da distância, em um instante, foi retirado da vida deles. Em um instante, aquele isolamento social que eles haviam experimentado foi retirado. Aquele peso de ser sempre à distância foi retirado. Mas olha qual foi a reação deles. 10, versículo 15. Um deles, quando viu que estava curado, ele voltou. Ele voltou dando glória a Deus em alta voz. E aqui, olha o que aconteceu. Olha o versículo 16. Em versículo 12, eles tiveram que ficar a uma certa distância, porque estavam contaminados, estavam infectados. Mas no versículo 16, Jesus havia agido. Então aquele homem completamente limpo, restaurado, ele pôde chegar perto de Jesus, prostrar aos pés de Jesus. Gente, eu imagino essa cena. Alguém que por muito e muito tempo não podia encostar em ninguém, não podia ter aquele calor humano,
aquela roda de conversa, aquela convivência que faz bem. E de repente Jesus muda a sua história. E um deles reconhece. E ele volta. E ele prostra. Mas teve 9. Que o que aconteceu? Eles admiraram Jesus. Ficaram entusiasmados com Jesus. Se alguém perguntasse para eles, eles iam falar assim: Jesus, ó, gente boa. Mas eles não queriam proximidade. Eles não queriam que Jesus se tornasse parte do seu dia a dia. Isso para mim eu vou chamar de um fã espiritual, que tem uma grande admiração pelo Senhor, mas o Senhor ali e eu aqui. A minha vida continua, o Senhor faz o que o Senhor achar que deve fazer, e assim vai seguir. Mas o Senhor nos chama para mais do que isso. No caso desse homem, ele começou de um deles. Ele começou como fã, admirados, buscando. E ele acabou prostrado aos pés do Senhor. Então você pode começar assim. O seu relacionamento com o Senhor, admirando, sem conhecer tanto. Mas quando você responde a quem Ele é, você aproxima. Mas 9 deles continuaram de longe, distante. Um seguidor. E a verdade é, a palavra seguidor é um pouco mais forte, até pela própria definição, alguém que segue. Então, proximidade. Até mesmo hoje, por causa das redes sociais, né? A gente tem um conceito do que é ser um seguidor de alguém, né? O que é ser um seguidor de alguém? Você acompanha a vida da pessoa, sim ou não? Né? Então as pessoas têm tantos seguidores, né? E você vai participando da vida da pessoa, ou da vida que ela apresentar ali, né? É um seguidor. Mas, biblicamente, era alguém que seguia Jesus, que estava em proximidade a Jesus, certo? Olha comigo, um exemplo de um seguidor. Marcos 10, começando com o versículo 17. Pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus respondeu: Por que me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre seu pai e sua mãe. Olha a resposta desse homem: Mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Ele estava no caminho de seguir. Ele estava. Mas o que aconteceu? Jesus então olhou para ele. Irmãos, eu quero que você frisa, porque muitas vezes esse versículo chama a atenção das pessoas, porque Jesus pede algo para esse homem. E a nossa atenção, às vezes, dependendo, né? Você até assusta pelo pedido que Jesus fez a esse homem. Mas eu quero que você concentre no primeiro parte desse versículo, que fala o seguinte: Jesus olhou para ele como? Com amor.
Então aquilo que Jesus estava prestes a dizer àquele homem, estava baseado no grande, imenso, imensurável amor dele por aquele homem. Porque Jesus olhou para aquele homem e Jesus viu dentro do coração dele. Jesus viu um homem religioso. Jesus viu um homem sério com a presença de Deus. Jesus viu um homem que estava se esforçando. Mas Jesus também viu um homem que estava preso. Porque o coração dele estava dividido entre o seu desejo de seguir a Deus e o seu amor por aquilo que ele possuía. E Jesus olhou para ele com amor. E ele viu no coração dele aquela ansiedade de ter aquele relacionamento com Deus, de experimentar daquela vida com Deus. E por causa do amor de Jesus por ele, Jesus identificou para ele aquilo que estava impedindo ele de ter aquilo que o próprio coração dele queria. Ele queria a vida eterna. Ele queria aquele relacionamento com Deus, queria satisfazer. E Jesus olhou para ele com amor. E por causa desse amor, ele identificou. E hoje, infelizmente, nós assustamos, porque Jesus identificou algo que foi difícil, que foi as riquezas. Mas a verdade é que poderia ser várias outras coisas que prendem o nosso coração. Por exemplo, nossa vida profissional, os nossos alvos, as nossas metas, os desejos que nós temos para nós mesmos, tanta coisa que pode tentar dividir o nosso coração. No caso desse homem foi isso. Porque esse homem, irmãos, ele estava seguindo. Mas para ele chegar no lugar que ele mesmo desejava. Porque olha aqui, a Bíblia é muito claro. Jesus nem chamou esse homem. Teve momentos que Jesus chamava as pessoas. Jesus parou debaixo da árvore onde estava Zaqueu. Jesus parou, Jesus olhou, Jesus chamou Zaqueu pelo nome. Você entende? Teve vários momentos onde Jesus chamava as pessoas. Mas nesse caso aqui foi um homem que correu para encontrar com Jesus, que ajoelhou diante de Jesus, que expressou assim: eu quero mais do Senhor. Eu tenho te seguido. Eu tenho feito o que eu sei que é correto. Mas eu preciso de mais. E o Senhor identificou o que estava impedindo ele de ter o mais que ele precisava. Jesus sabia que o coração dele estava preso. Esse então é um exemplo de um seguidor. Alguém que está no caminho, mas ainda falta algo para chegar no lugar de discípulo, no lugar que o Senhor tem para nós. Olha comigo, vamos falar de discípulo. Vamos voltar para Mateus 11. Então 11:28 fala sobre o convite de Jesus para todos nós. Vinde a mim, chega perto de mim, experimenta da vida que só eu posso dar, experimenta da paz que só eu posso dar, experimenta da alegria verdadeira que só eu posso dar.
o convite para nós. E aí, Jesus continua, Mateus 11, 29. Então, Jesus faz o convite. Chega perto. Aí, Jesus continua explicando o que Ele tem em mente para nós. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Nesse momento, o convite começa para todos. Todos podem responder. Mas o que o Senhor quer é que a nossa resposta nos leva ao ponto aonde nós vamos tomar sobre nós o mesmo jugo dele. Ou seja, nós vamos estar conectados de uma tal forma que onde ele for, eu vou. Se ele parar, eu paro. E nós vamos aprender dele. Esse nos leva nos tira do nível de seguidor, de fã, de seguidor, e nos leva para sermos discípulos. Discípulos. Olha aqui, João 8, 31 e 32. Jesus disse aos judeus que haviam crido nele, João 8, 31 e 32. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra. Lembra que Jesus falou? Toma sobre vocês o meu jugo e faz o quê? Aprendam de mim. Aprendam a minha palavra, aprendam que eu sou. Jesus falou, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente são os meus discípulos. Então, conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia! É isso que o Senhor tem para os seus discípulos. É um nível de relacionamento, de proximidade, aonde nós nos abrimos para Ele, aonde nós falamos, Senhor, aonde o Senhor for, eu vou. Senhor, o Senhor não for, eu não vou. Aonde nós aprendemos dEle, aonde nós permanecemos na palavra dEle, e nós passamos a experimentar tudo que Ele morreu para nos dar. Jesus falou o seguinte, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Jesus é o caminho. Jesus é aquele caminho que nós vamos seguir. Não seguimos o nosso caminho, nós seguimos o caminho. Isso é ser um discípulo. Mateus 16, 24. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser me seguir, se alguém olhar para mim e ouvir o convite que eu estou dando, se alguém olhar para mim e a sua atenção foi despertada, sua curiosidade, você quer chegar perto, se alguém quiser vir após mim, se alguém quer vir e me seguir, o que Ele quer? Que nós possamos negar a si mesmo, a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir a Ele. Por quê? Por que Jesus fala isso? Por que Jesus é tão radical? Por que Jesus
falou para o homem: vende tudo que você tem, dá para os pobres e vem. Por que Jesus está falando para nós? Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz, aquele lugar da sua vontade sendo rendida a Ele, e segue-me. Por que Ele está falando isso? Porque Ele sabe que só assim nós vamos experimentar a vida que nós queremos, a vida que nós desejamos. Irmãos, se nós colocarmos a nossa esperança em qualquer coisa a não ser o Senhor, nós vamos ser decepcionados. Se nós buscarmos a nossa paz e a nossa estabilidade emocional em qualquer lugar a não ser na presença do Senhor, nós seremos decepcionados. Quantos já experimentaram isso? Por quê? Por que isso é assim? Porque um dia as coisas podem estar muito bem, e o fato das coisas estarem muito bem, nossas emoções estabilizam, nós ficamos em paz, nós ficamos alegres. Mas pode chegar um momento onde as coisas não estão bem. E aí? Aonde nós vamos encontrar paz? Aonde nós vamos encontrar esperança? Aonde nós vamos encontrar, sim, alegria? É só no Senhor. E é por isso que Ele faz esse convite: chega-se a mim. Talvez você comece só me admirando, talvez você comece só curioso sobre quem é esse Jesus, mas aí você chega, aí você começa a entender que eu tenho coisas boas para você, e você começa a me seguir. Mas eu quero te levar ao lugar onde você é um discípulo, onde eu e você, nós estamos conectados. Porque infelizmente, irmãos, muitas vezes, o que nós queremos fazer? Nós queremos seguir o nosso caminho, nós queremos tomar as decisões, e nós tentamos acertar. Não estou falando que a gente faz de qualquer jeito. Nós tentamos acertar, mas nós queremos tomar as nossas decisões, e depois a gente fica procurando Jesus, pedindo para Ele vir abençoar o lugar que nós fomos. Quantos entendem isso? E eu quero te falar uma coisa: Jesus, em sua imensa misericórdia, muitas vezes Ele nos abençoa, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para todos sempre. Nós não merecemos, mas muitas vezes o Senhor nos abençoa, mesmo em momentos assim. Mas o coração dele para nós, o convite dele para nós é: me segue, segue o meu caminho, ande comigo e deixa eu te conduzir pelos pastos verdejantes, deixa eu te conduzir até as águas tranquilas, deixa eu te conduzir para o lugar que mesmo na presença dos inimigos, você vê a bondade, a misericórdia do Senhor. Você se alimenta, você é suprido, mesmo na presença dos inimigos. Esse é o lugar que Ele quer nos conduzir, e esse é o lugar de um discípulo. Eu já mencionei várias vezes sobre os 2 discípulos no caminho de Emaús, Lucas 24. Eu amo aquela passagem. E eu estava pensando hoje, não sei se vocês lembram daquela história, mas após a ressurreição de Jesus, antes que fosse totalmente público, né?
de conhecimento público que ele havia ressurreto. 2 discípulos dele estavam saindo de Jerusalém e voltando para a sua cidade, Emaús. E eles estavam andando tristes com o acontecimento, crucificação de Jesus, expectativas frustradas, meio desnorteados com tudo que tinha acontecido. E eles estão andando e o próprio Jesus aparece e começa a andar junto com eles, e começa a conversar com eles. Só que eles não reconhecem Jesus. E Jesus bate um papo com eles. Jesus começa a explicar por que aconteceu o que aconteceu. E ele começa a andar com eles. Mesmo Jesus explicando, eles ainda não reconheceram. Sabe quando que eles reconheceram Jesus? Quando eles convidaram Jesus para entrar na sua casa. Quantos lembram Apocalipse 3:20? Eis que eu estou à porta e eu bato. Se você ouvir, se você abrir, eu vou entrar. E ali eu vou me manifestar a você de uma forma que vai mudar a sua vida, que vai te alimentar. Tem, irmãos, uma revelação de Jesus que só virá quando nós nos rendemos completamente a Ele. E nós abrimos a porta para lugares no nosso coração que talvez nós temos segurado, que talvez nós não temos dado acesso. Mas nós teremos a revelação de quem Jesus é, daquilo que Ele pode e quer fazer, só quando nós abrimos a porta e o convidar para entrar e falarmos: Jesus, eu quero mais do Senhor. Quando aqueles dois abriram a porta, Jesus, entra, senta conosco. Quando Jesus entrou e sentou e abençoou aquele alimento, de repente os olhos deles foram abertos. Naquele momento, o Senhor tinha uma revelação para eles, que só foi possível porque eles abriram a porta e chamaram Jesus para entrar e sentaram na mesa com Ele. A partir daquele momento, a vida daqueles dois mudaram. Irmãos, aqueles dois homens, se a gente estivesse fazendo um filme, isso é aquele tipo de filme que você eu nem acredito. Porque o filme ia começar, os irmãos desanimados, cansados, andando assim, triste, cabisbaixo, tal. Depois que eles convidam Jesus para entrar, depois que eles sentam com Jesus, depois que eles veem quem Ele é, aqueles dois transformam. A Bíblia fala que Jesus desapareceu, de frente deles. O que eles fizeram? Na mesma hora, então já era tarde, já estava escuro. Na mesma hora, esses dois voltaram para Jerusalém, a 1000, porque eles tinham uma mensagem: Jesus está vivo. Então, aquele momento onde os dois abriram a porta para Jesus e responderam ao convite de Jesus, de estar próximo, de estar na mesa, eles tiveram uma revelação de Jesus, que os levou a cumprir o plano e o propósito de Deus para a vida deles, serem mensageiros, testemunhos vivos do maior evento da história, a ressurreição de Jesus. Irmãos, é isso que o Senhor
quer para cada um de nós. Essa vida plena, abundante. Mas essa vida plena e abundante, nós só vamos experimentar quando nós aproximarmos ao Senhor, na caráter de discípulo. Senhor, eu sou teu, aonde o Senhor quiser, eu vou. Vamos ficar em pé?